Agora, direto para Brasília. No Senado, Ernesto Araújo defende parcerias com Israel e Estados Unidos. Levi Guimarães. O ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, defendeu as recentes parcerias internacionais do Brasil e fez críticas à política externa de governos anteriores. Em uma audiência na Comissão de Relações Exteriores do Senado, ele disse que na década passada, o Brasil adotou uma postura ideológica e excludente, buscando isolar governos não controlados por partidos de esquerda. Já sobre a década atual, o ministro disse que o país se comportou de forma genérica, sem assumir uma identidade própria. O Brasil se tornou um país que simplesmente deixava que as coisas lhe acontecessem, né? Um país que assistia aos grandes ventos de transformação no mundo, procurando simplesmente não incomodar ninguém. Eu acho que isso foi uma época bastante pouco produtiva da nossa política externa. Respondendo a perguntas dos senadores, Ernesto Araújo negou que a aproximação com Israel traga prejuízos ao agronegócio brasileiro, que tem como alguns dos principais parceiros países do mercado árabe. Ele também acredita que o país asiático será um importante aliado no desenvolvimento tecnológico do Brasil. Se nós quisermos esse desenvolvimento tecnológico que ficou subaproveitado, parado há muito tempo, precisamos desses parceiros que têm tecnologia e que estão dispostos a compartilhar essa tecnologia dentro do quadro de um relacionamento mais amplo. Sobre a relação com os Estados Unidos, também bastante próxima no atual governo, Ernesto Araújo destacou que já estão sendo colhidos frutos, como o acordo sobre a base de Alcântara. O ministro negou que a relação se dê por motivos ideológicos. Não há nada de ideológico, muito menos de alinhamento automático nosso, seja com os Estados Unidos, seja com o governo Trump, né? O que há é a retomada e o reconhecimento de que, se nós queremos desenvolvimento, temos que ter uma parceria com os Estados Unidos, não excludente, mas uma parceria intensa. O chanceler também disse que a aproximação com os Estados Unidos não vai afetar a relação com a China, principal parceiro comercial do Brasil. Segundo ele, a afinidade com um deles não exclui o outro. De Brasília, Levi Guimarães. O professor, e nessa quinta, o chanceler brasileiro Ernesto Araújo também antecipou que o presidente Jair Bolsonaro pode fazer uma viagem a países árabes ainda no primeiro semestre. É algo que eu espero que ele não faça, porque é fundamental para o Brasil, as reformas, em especial da Previdência, e que o presidente esteja no Brasil. Viaja um ministro, né? Como eu já falei, as 3 viagens foram patéticas e ruins para o Brasil, diplomaticamente, comercialmente e para a política interna brasileira. E tudo que eu falei se comprovou. Ponto. Esse senhor Ernesto Araújo não consegue falar, hein? Ele tem uma dificuldade de falar e fala muito mal o português. Eu acho que ele se acostumou muito com a língua anglo-saxã, defendendo interesses estrangeiros que colocam em risco a segurança nacional, vocalizando ideologias exóticas produzidas ao norte do Equador. Ele diz assim, acabou a política ideológica. Não existe política não ideológica. Todas as políticas externas são ideológicas. Ele tem de voltar para os bancos escolares do excelente Instituto Rio Branco. Acho que ele colou na prova, alguma coisa assim, porque todo mundo sabe que toda política ela é ideológica. Ela parte de uma visão de mundo, e essa visão de mundo é que sustenta a política diplomática de qualquer país. No nosso caso, ao contrário do que ele diz, quando ele defendia o PT em 2011, ele defendeu enfaticamente Dilma Rousseff e a luta armada. Quando ele fazia isso, eu estava no campo oposto, discutindo a política diplomática brasileira desde a década anterior, com artigos escritos, leio as páginas amarelas da Veja, lá estou, né? Mostrando o quê? É fácil consultar a edição digitalizada, isso na primeira década desse século, atacando a política de Celso Amorim, quando ele era aliado de Celso Amorim, defendia o PT e defendia inclusive a luta armada. Então eu tenho tranquilidade de falar sobre isso, porque eu estou no mesmo lugar onde eu estava na década anterior, defendendo a democracia, as liberdades e a república. É ele que é um oportunista, ora com o PT e agora com o atual governo. É importante destacar que quando ele se refere à possível visita aos países, a alguns países árabes, espero que não ocorra, ele também já quer criar um conflito entre os Emirados Árabes Unidos para visitar, que se contrapõe ao Irã. Não interessa o Brasil ter o Irã como adversário e nem como aliado.
A relação do Brasil que tem com o Oriente Médio é uma relação econômica, de defesa da paz e de buscar soluções pela diplomacia das contradições bélicas que existem na região. E, por sua vez, não sei se ele sabe, o Brasil aprovou a resolução 242 de 1967 da ONU, por exemplo, sobre o conflito de Israel e os países árabes da região. Ou seja, naquela resolução estava claro que Israel, depois da guerra de 67, iria desocupar os territórios que tinha conquistados naquela guerra. A Península do Sinai, que foi resolvida num acordo entre Israel e Egito, mediado pelos Estados Unidos, a Península do Sinai foi devolvida, mas falta devolver as colinas de Golã e a Cisjordânia ocupada, e a outra parte da cidade de Jerusalém. Então a questão toda é que não cabe a gente se envolver nessas questões. O que importa para o Brasil é que nós temos 13 milhões de desempregados, nós temos quase que o mesmo número de gente que não procura mais emprego, portanto nem está mais em estatística, e temos milhões que estão no Bolsa Família, que é um desemprego oculto. Então a nossa questão é enfrentar os graves problemas econômicos. Ele desconhece a política diplomática brasileira, foi colocado no cargo por um desequilibrado mental, um sujeito que coloca em risco o Brasil, o Jim Jones da Virgínia, né? E ele não conhece e foi sabatinado por senadores que também não conhecem. O único senador que conhecia política externa está de licença, sabe quem? O Fernando Collor, com todos os defeitos que nós sabemos do mundo, mas ele presidiu essa comissão várias vezes, inclusive eu fui convidado para falar nessa comissão, não pude comparecer por razões de agenda 2 vezes, mas é o único que conhecia um pouco de política externa. Ernesto Araújo não conhece política externa e, insisto, coloca em risco a segurança nacional brasileira defendendo uma ideologia exótica, vide o Acordo de Alcântara. Esse Acordo de Alcântara não vai passar no Congresso Nacional. Eu espero que não passe, porque a base de Alcântara, de acordo, eu estou aqui com o texto aqui nas mãos, né? Tem áreas, não é uma área, áreas no plural, restritas ao acesso de autoridades brasileiras, ou seja, parte do território brasileiro estará sob o controle dos Estados Unidos. Isso é intolerável. E por fim, quando eu fiz referência a Ernesto Geisel, o quinquênio Geisel, 1974-1979, porque sua política externa, o pragmatismo responsável do Azeredo da Silveira, se confrontou diversas vezes com os Estados Unidos. Por exemplo, nós temos até uma foto do ministro Azeredo da Silveira, brilhante ministro das Relações Exteriores, vale destacar, esse sim, um brasileiro, de fato, né? O acordo com a Alemanha Ocidental assinado em 1975, os Estados Unidos foi contra. E o Brasil insistiu e conseguiu ter acesso a uma tecnologia nuclear. O Brasil foi o primeiro país que reconheceu Angola, primeiro país no mundo, né, que reconheceu Angola, restabeleceu relações com a China, em suma, estabeleceu um conjunto, e teve uma presença importantíssima nos fóruns internacionais, defendendo os interesses nacionais brasileiros, sem se alinhar a ninguém. Então, quando o senhor diz alinhamento automático, sim, há um alinhamento automático, né? Basta ver a questão de Jerusalém. Então, volte, estude um pouco, né? Defenda os interesses nacionais. A nossa bandeira não tem 13 listras. Não sei se o senhor sabe, a nossa bandeira não tem 13 listras. A nossa bandeira, salvo engano, é verde, amarela, azul e branco.